esse caso, não é, Viário, é um caso interessante, né? Primeiro de tudo, né, pelo que você comentou, né, a possibilidade do uso das fake news, que é algo sem qualquer limite, né? O Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, avisou que nós estaríamos recebendo alguém que viria aqui comunicar das sanções que nós iríamos receber. Pois bem, né? Ele foi desmentido, não foi por mim, por você ou por qualquer integrante da esquerda brasileira. Ele foi desmentido pelo embaixador americano, que disse: desculpe, o senhor David Gamble vem ao Brasil a convite das forças policiais brasileiras para combinarmos medidas de controle, principalmente em relação ao narcotráfico. Não tem absolutamente nada a ver com o Supremo. Veja bem, quem está falando isso é o embaixador americano, que soltou uma nota especificando, inclusive, as audiências, a sequência de audiências que este funcionário, que é um funcionário da Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, incumbido exatamente disso, de cuidar de sanções ao narcotráfico. Não tem nada a ver com isso. Essa superexploração esse é o ponto, né? Das notícias falsas, parece que tem se transformado no ponto mais sensível da campanha da anistia. Olha, o quadro está se complicando cada vez mais, porque parece, ao que tudo indica, né, que o Supremo não vai abrir mão dos seus processos. Então a Câmara vai abrir, o Congresso vai fazer uma legislação específica para diminuir as penas. É bastante provável até que isso aconteça, porque isso faz parte da tradição brasileira. Porém, vai ser diferente, vai ser muito diferente com os organizadores do golpe, que também faz parte da tradição brasileira. Então, de alguma forma, eu acho que esse quadro está se delineando de uma forma mais ou menos condizente com o que é aquilo que o próprio Datafolha tem marcado, né? A opinião de mais de 60% dos brasileiros que não aceitam a anistia do jeito que foi proposta. A gente pode estar diante da possibilidade de acertar as contas da história deste país, de virar algumas páginas importantes da história deste país, colocando generais na cadeia, colocando aqueles que tentaram acabar com o Estado Democrático e Direito, tentaram com a ruptura total, e também estamos diante de uma situação que pode ser que a gente veja essa oportunidade passando na nossa frente e como um cavalo encilhado a gente deixar passar. O que o senhor acha que é mais possível que ocorra nesse momento? Olha, é claro que de alguma forma, né, tudo que todos nós queremos é que a lei seja cumprida, né? As leis estão bem claras quanto a isso, né? Então, portanto, crimes aconteceram e crimes devem ser punidos. Nós vamos discutir a dosimetria da pena. Tá bem, nós podemos discutir a dosimetria da pena. Os incautos, os que foram enganados, tá bom. Agora, de alguma forma, aqueles que assinaram documentos, aqueles que gestaram situações, aqueles que deixaram vídeos, aqueles que fizeram declarações muito enfáticas nos seus celulares, deixando todo um rastro de organizadores do golpe, não há dúvida alguma que a lei terá que ser bastante rigorosa nos termos da lei para essa punição, dispensando qualquer tipo de proteção, seja por cargo, seja por tradição, seja pelo que for, né? Então, portanto, me parece que nós estamos, sim, Viário, numa posição, numa antessala, né, de alguma coisa como uma passagem para um país que, de algum modo, aqueles que cometem crimes absolutamente conscientes do que estão fazendo, pagam por isso. A gente está vivendo agora no Brasil um momento em que, por razões diversas, por razões amplas, Bolsonaro e Lula estão mais próximos do final de suas trajetórias. Lula por uma questão de idade, Bolsonaro por questões de saúde e questões também judiciais.
mas, inegavelmente, eles estão muito próximos do final da sua trajetória política. O senhor acha que isso pode demarcar o final de uma era também, de uma etapa também no país? Ou o senhor vê nomes substituindo os dois nessa reta final, a ponto de manter essa mesma divisão de forças? Olha, eu tenho observado isso, né? Eu concordo inteiramente com você de que há um sinal, né, muito forte de que talvez a gente consiga ter um quadro, pelo menos, a brincadeira é de um aluno meu, olha que coisa interessante. Professor, será que nós vamos ter caciques novos? A coisa é boa, né? A expressão é boa, né? O jovem Claro. foi muito sagaz para pegar isso, né? Porque tanto de um lado quanto do outro, ou dos meios, há uma dificuldade enorme de escalar posições nos partidos, porque há um controle real sobre essa situação, né? Há partidos que simplesmente terminam exatamente porque não conseguem arejar seus quadros. Eu vou dar olha o caso do PSDB, por exemplo, para citar um, né? Você vai citar enormes, uma sequência de casos desse tipo. Então, o que é que nós temos pela frente? Bom, nós temos duas impossibilidades, né? Talvez nem tanto, porque parece que o candidato Lula está interessado em continuar, tem feito situações assim. O quadro de saúde vai ser o juiz da situação. Ótimo, né? Será que nós vamos ter agora, e essa tua pergunta é bem interessante por isso, será que nós vamos ter um recuo na polarização? Esse é o ponto que me chama a atenção. Tá? Eu temo que, de alguma forma, nós tenhamos, tanto de um lado quanto do outro, uns votos muito encastelados, muito fechados. Né? De alguma forma, eu acho que vai ser difícil. Isso pode se transformar em uma educação política, na consecução de um partido? Pode acontecer. Mas eu acho que, do ponto de vista, principalmente no lado da direita, nós estamos se encastelando um perfil de voto que, de fato, tem muito, vamos dizer assim, certas distâncias com procedimentos democráticos clássicos, vamos ser educados. Né? Então, quando você olha de alguma forma para isso, praticamente 30% do eleitorado da direita tem certos vícios, né? O uso do cachimbo fez a boca ficar torta, né? E, como diziam os antigos, né? E, de alguma forma, esse fato parece estar muito presente. Né? Isso vai significar mudança? Pode ser, né? Mas, de algum modo, eu temo um pouco isso, com uma observação que me parece importante. Tanto de um lado quanto do outro, nós teremos aquilo que os americanos e os ingleses chamam de kingmaker, né? Aqueles fazedores de rei. Né? Tanto de um lado quanto do outro, a posição dos dois mais tradicionais políticos vai ter muito peso nessa escolha. Isso é um ponto que eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção para arejar os fatos, para arejar a vida política brasileira.